Quero convidá-lo a abrir outra vez a sua Bíblia na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, para nós relermos o texto aqui e com ele trazermos a nossa reflexão para esta noite. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Aqui nesta epístola, queridos irmãos, o apóstolo Paulo vai tratar essencialmente de um tema muito especial para nós cristãos. De um tema que vai destacar a fé cristã de qualquer outra religião e que é a essência da mensagem do Evangelho. Ele vai falar aqui de sermos justificados pela fé em Jesus. E nesta noite nós vamos tomar esse texto aqui para trazermos uma reflexão exatamente sobre este tema, justificados pela fé, que é algo muito especial que nós sempre devemos lembrar e trazer ao coração para louvarmos a Deus e para guardarmos bem na nossa alma esta verdade que é especial. Quando é que alguém é declarado justo? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, alguém poderia ser declarado justo quando ele apresentasse uma obediência perfeita à lei. Quando ele cumprisse todos os mandamentos, todos os preceitos, sem falhar em nenhum deles. E, portanto, não tem nenhuma acusação pesando sobre ele, ele seria declarado justo. Seria a justificação pessoal. Em Romanos capítulo 2, e o verso 13, o apóstolo Paulo diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se alguém praticasse a lei por completo, sem falhar em nenhum dos seus 613 preceitos, ele seria declarado justo. Se alguém fosse acusado de alguma coisa, de ter quebrado a lei, de ter feito algo contra o seu irmão, mas essa acusação não pudesse ser mantida diante de um tribunal, ao ser levado ao tribunal, ali fosse investigada a questão e ele fosse declarado inocente, justificado, ele também seria declarado justo por aquele tribunal. Essa é a justificação penal. Em Deuteronômio capítulo 25, verso 1, Moisés disse: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os juízes os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão.
Isso é o que dizia a lei de Moisés. O problema é que quando nós olhamos aqui para a epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que, em primeiro lugar, nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Ninguém cumpriu a lei perfeitamente, senão Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, como os homens não tinham condição de cumprir a lei, se eles fossem levados ao tribunal diante de Deus, todos seriam declarados culpados. Ninguém tinha justificação pessoal e nem teria justificação no tribunal de Deus porque era culpado. Mas quando alguém é acusado, é julgado, é condenado, porém ele é perdoado, aí nós temos a chamada justificação evangélica, a justificação que os evangelhos, a boa nova de Jesus nos apresentam. E é sobre esta justificação que nós iremos falar nesta noite. Porque ninguém aqui tem justificação por cumprir a lei e nem seria declarado inocente no tribunal diante de Deus. Mas graças a Deus que pela fé em Jesus, todos nós aqui somos declarados justificados pelo Senhor, mediante a fé nele. Glória seja dada ao nome de Jesus. O que é a justificação, então, de que trata a epístola aos Romanos? Aqui o teólogo Jacó Arminio diz: é um ato justo, misericordioso e gracioso de Deus, como juiz, pelo qual desde o trono da sua graça e misericórdia, ele absolve dos pecados o homem, um pecador que então se torna crente por causa de Cristo e da obediência e justiça de Cristo, e considera esse homem justo para a salvação do homem justificado e para a glória da justiça e da graça divina. Veja que o que nós temos como justificação não é algo que nós fazemos nem merecemos, mas é um ato de Deus, por sua misericórdia e graça, que Ele então nos declara justificados por causa do que Cristo fez na cruz. Pela fé nós entramos a esta graça e somos agora perdoados e declarados justos diante de Deus. Isso, queridos irmãos, é algo maravilhoso. Na epístola aqui aos Romanos, diversas vezes Paulo vai falar sobre justificação. Em outras epístolas, igualmente. O termo mais utilizado aqui é traduzido por justificado, ou por justificação, absolvição, que significa então pronunciar ou declarar que alguém é justo, que foi absolvido ou é tratado como justo. Não se trata de alguém tornar-se íntegro ou justo. Não se trata de alguém que foi declarado justo por sua própria condição ou por seu próprio mérito. Mas se trata de alguém que foi reconhecido como justo por crer em Cristo. Não é de alguém que foi reconhecido como justo porque ele fez algo bom. Mas se trata de um ímpio que seria condenado diante de Deus, mas que pela fé em Jesus ele é justificado, declarado justo diante do Senhor. Se houvesse algum justo, alguém que cumprisse totalmente a lei, Paulo diz aqui que talvez alguém ousasse morrer por um justo. E olha que ele não dá nem garantia que alguém fizesse isso. Mas ele diz, quem sabe, talvez por um justo alguém morresse. Mas por um ímpio, ninguém morreria. Quem seria capaz de dar a sua vida, queridos, para tirar da cadeia o homem que matou um parente seu, um filho seu? Quem seria capaz de dar a sua vida para salvar alguém que roubou tudo que você tinha? Dificilmente alguém faria isto. Mas aí é que está o grande amor de Deus, que Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos fracos, ímpios e pecadores. Ele não veio buscar os que estavam justificados, justos,
Ele veio buscar os que haviam se perdido. Eu acho interessante porque tem gente que diz assim: eu achei Jesus. Não, eu não achei Jesus. Foi Ele que me achou. Eu é que estava perdido. Não era Ele, eu é que estava perdido. Ele me achou com sua graça, me capacitou a crer. E no momento que eu criei nele, agora pela fé, eu sou justificado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como é que essa justificação acontece? O que é essa justificação de que os evangelhos nos falam e Paulo trata aqui nessa epístola? É um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da lei estão satisfeitas a favor do pecador que crê em Jesus. Eu não poderia cumprir a lei de maneira nenhuma, mas Cristo veio a esta terra, cumpriu toda a lei e como justo morreu na cruz do Calvário. E agora, porque Ele morreu por mim, se eu creio nele como meu Salvador, Paulo diz que nós somos justificados pelo seu sangue. Ou seja, é pela fé na obra que Ele fez na cruz que nós somos justificados. Não é pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. Veja lá em Gálatas capítulo 2, o verso 16, o apóstolo Paulo também vai dizer: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, até porque ninguém tinha obras tais para apresentar diante de Deus, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não há ninguém que possa apresentar uma quantidade de mérito suficiente para ser declarado justo. Todos nós somos pecadores. Às vezes alguém quer bater no peito e quer se considerar isto ou aquilo. Alguém porque vem mais vezes à igreja ou porque faz algum tipo de caridade, acha que pode ser justificado. A Bíblia diz que isso é como trapo de imundícia. Não vale nada. Pelas obras da lei ninguém será justificado. A justificação é um ato que ocorre no tribunal de Deus, quando Ele pega a justiça de Cristo e Ele atribui essa justiça ao crente. Não é que Ele coloque santidade no indivíduo. A teologia católica romana acredita assim, que a justificação, na realidade, é um processo pelo qual você vai se tornando santo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que a justificação ocorre de uma só vez. E não é algo que Deus faz para nos tornar uma pessoa boa, mas para nos declarar justos pela fé em Cristo ou pela união com Ele. Nós vamos ver que essa justificação, ela ocorre no tribunal divino e não na alma humana. Na regeneração, a nossa alma é modificada, nós somos feitos novas criaturas. Mas na justificação não, é lá do tribunal de Deus que Ele vai nos declarar justos. Na regeneração, Deus age em nós e nos faz novas criaturas. Na justificação, Ele age por nós e nos declara santos, justificados, purificados, mas por causa da fé que nós temos em Cristo, porque as obras de Cristo é que são tributadas a nós como mérito diante de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, como é que nós somos justificados? Primeiro, já fica claro que nós somos justificados não é pelas obras humanas, pelas obras que cumpram a lei, porque ninguém poderia cumprir todas as leis, ou toda a lei. A lei de Moisés já era impossível, irmãos. Eram 613 preceitos. Se você não botasse uma franja direita na sua roupa, descumpriu a lei. Se você comprasse uma camisa de dois tecidos diferentes, descumpriu a lei. Se você fizesse qualquer coisa, atorasse o canto da sua barba, ou arredondasse o corte do seu cabelo, descumpriu a lei. Quem poderia cumprir isto nos mínimos detalhes? Se você se escorasse num sepulcro
sepulcro sem perceber que era um sepulcro, descumpriu a lei. Então não tinha como cumprir. Pelas obras da lei, Romanos 3, o apóstolo Paulo já dizia: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A lei é inútil? Não, a lei é muito útil. Para quê? Para você saber onde você pecou. Ela só serve para isso. Para você saber o que é que você errou. A lei, ela cumpria bem esse papel, porque você ia terminar descumprindo algum dos preceitos dela. Pela lei não somos justificados, mas pela fé em Jesus nós alcançamos essa justificação e ela nos é oferecida pela graça de Deus. Romanos capítulo 3, ainda o verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados e temos acesso pela fé a esta graça. A graça de Deus é quem oferece a salvação, a justificação. E como nós recebemos que ela está oferecendo? Pela fé. Quando você crê, quando você acredita que Jesus morreu em seu lugar, quando você põe nele essa confiança de que ele pode perdoar os seus pecados, então você será justificado pela fé em Cristo. Pela fé que a sua obra na cruz foi suficiente e foi feita em meu lugar e em meu favor, aí nós somos justificados. Aleluia. Romanos 5:1 já diz: sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, no verso 16, o apóstolo Paulo vai exaltar a verdade do Evangelho, quando ele está ainda introduzindo o tema desta epístola, e ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Glória a Jesus. Paulo vai citar aqui a escrita de Abacuque: o justo viverá pela fé. Aleluia. A história diz que Lutero lutou muito, se chicoteava, se punia, dormia no chão frio, passava horas com a cara no pó, no chão, tentando obter o perdão dos pecados, e não achava que era jamais alcançado este perdão. Até que um dia ele leu: o justo viverá pela fé. Aleluia. Não é por sua obra que alguém é justificado. Não é porque ele fez alguma coisa para merecer, mas é tão somente porque Cristo já fez. E eu creio que ele fez por mim. Aleluia. Eu creio que ele fez em meu lugar, quando eu entrego a ele o senhorio da minha vida. Então aí nós somos salvos. A fé, então, não é o fundamento da justificação. A justificação é apenas o instrumento pelo qual eu recebo essa justificação. A base da justificação é a obra de Cristo na cruz. Se Cristo não tivesse morrido, nenhuma fé seria suficiente para salvar ninguém. Então não há mérito naquele que crê, porque o crer é só uma forma de receber o que de graça ele nos oferece. A fé é apenas uma mão estendida e uma mão vazia, estendida para aceitar o dom de Deus. Ela é o instrumento, o canal pelo qual temos acesso à graça divina. Alguém diz: não, se o homem precisa crer, então isso é salvação pelas obras. Não, mas fé não é obras em lugar nenhum da Bíblia. Pelo contrário, fé é você não confiar nas suas obras, porque você não tem nenhuma para apresentar a Deus, mas confiar na obra de Cristo, que foi suficiente para perdoar os nossos pecados e para pagar pelas nossas culpas. A base da justificação, então, é a obra mediadora de Cristo,
que satisfez a justiça divina por seu sacrifício propiciatório. Um sacrifício que nos reconciliou com Deus. Um sacrifício que Paulo diz aqui, que agora, pela fé em Jesus Cristo, nós alcançamos a reconciliação. Isso é maravilhoso nós entendemos, queridos irmãos. Porque tem gente ainda, sendo crente, que pensa que tem que pagar o preço para ser salvo. Ele tem que fazer ainda alguma coisa. Não, nós trabalhamos para Jesus, é por gratidão. Mas você não precisa pagar nada pela sua salvação, porque o que Jesus pagou na cruz já foi suficiente para cobrir toda a culpa, todos os pecados. Armínio diz ainda, a causa meritória da justificação é Cristo, pela sua obediência e justiça. Cristo é também a causa material da nossa justificação, de modo que o Senhor nos concede a Cristo por justiça e imputa a sua justiça e obediência a nós. Cristo morreu por nós. Quando eu creio, então eu tenho acesso. A fé é a causa instrumental pelo qual nós apreendemos, pelo qual nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Deus podia perdoar o homem e Ele assim o fez. Mas Ele estabeleceu uma condição. E essa condição foi a fé em Jesus. Deus não salva incrédulos. Ele só salva aquele que crê. Então, a forma como nós somos salvos ou justificados é o gracioso acerto de contas promovido por Deus. Mas como é que Deus acerta contas? Ele pega a justiça de Cristo e atribui a nós, e pega agora então a fé como justiça. Ele perdoa os nossos pecados, a nós que somos crentes ou fiéis por causa de Cristo, a quem nos entregamos pela fé e nos considera justos nele. Esta avaliação ou acerto de contas tem consigo a adoção como filhos e a concessão de um direito à herança da vida eterna. Deus, Ele vai prestar contas conosco, vai nos ajustar as contas. Só que se Deus fosse cobrar o que nós tínhamos que pagar, nenhum de nós poderia pagar. Como Deus fez então? Ele disse, eu mesmo vou pagar essa conta. Eu vou morrer na pessoa bendita de Jesus, e agora então vou pegar essa justiça de Cristo e vou atribuir ao pecador para que ele possa ser salvo, tão somente se ele crer. Então Cristo na cruz, queridos irmãos, Ele suportou o castigo por todos os nossos pecados. Deus pôde então revogar a pena, pôde nos perdoar, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. É preciso entender uma coisa: Deus não releva pecado de ninguém. Deus não deixa pecado para lá. Pecados não são desculpados, esquecidos. Deus não diz assim, não, deixa para lá, que é isso. Está pago. Não. Deus exige o pagamento pelo pecado. Então a questão não é que Deus deixou para lá a nossa conta. Ele exigia o pagamento e o pagamento integral. A questão é que Ele mesmo resolveu pagar os nossos pecados em Cristo. Aleluia. Não é que o meu pecado foi esquecido, irmãos. Ele foi punido em Cristo. Ele sofreu a pena completa de todos os meus pecados e de todos os seus pecados na cruz. Aleluia. Não é por nossa bondade, mas unicamente pela bondade de Deus revelada na obra de Cristo. Você continua a ler aqui no capítulo 5, e ele diz no verso 17: porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores,
assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que por uma só ofensa, a de Adão, o pecado reinou e alcançou todos os homens. Quando ele diz aqui muitos, na realidade ele está querendo dizer todos. Todos os homens estavam debaixo do pecado. Mas aí Deus mandou Cristo. E como Cristo morreu por nós, então essa justificação é oferecida a todos os homens. Todos os homens podem ser justificados. Por quê? Porque Jesus já pagou pelo pecado de toda a humanidade. Glória a Jesus. Só que há uma cláusula nesse acerto de contas. Para poder receber o que Cristo já pagou por mim e por você, é preciso crer nele. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa, irmãos, para nos salvar, na verdade já seria bom. Imagine que Deus dissesse, não, se você subir 249 escadarias com uma pedra na cabeça, uma cruz nas costas e um peso amarrado no seu pé por trás, você será justificado. Já seria bom, mas seria difícil de fazer. Cumpra só 600 dos 613 preceitos da lei e você será justificado. Já era uma opção, mas era muito difícil. Sabe, mas a grande notícia não é que Deus cobra alguma coisa, por mínima que seja, mas que Ele já pagou por todos os nossos pecados na cruz, aleluia. A maior notícia não é só que há uma maneira de pagar, é que essa maneira já foi efetuada na cruz. Ele pagou por mim e por você. Se nós pudéssemos ter a nossa justiça obedecendo a lei, então, queridos, Cristo teria morrido em vão. Tem gente que se diz até crente em Cristo, mas ensina que você tem que vender literatura, ou sair de porta em porta, ou fazer alguma coisa para ser salvo. Se eu pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, então Cristo não precisaria vir e morrer. Paulo diz assim em Gálatas 2:21, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde em vão. Se alguém pudesse cumprir a lei, queridos, para que é que Jesus viria morrer? Ele veio morrer porque era impossível que alguém fizesse tudo o que era necessário. Então a grande notícia é possível ser salvo. E eu não preciso fazer nada para isso acontecer, senão entregar a Jesus a minha vida para que Ele salve. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A prova que a Bíblia nos dá de que a morte na cruz satisfez as exigências de Deus, e nós fomos então completamente justificados, é que Cristo ressuscitou de entre os mortos. Romanos 4:25, o apóstolo diz, o qual Cristo, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Porque quando Ele morreu, é como se lá no tabernáculo, o bode fosse morto junto do altar. O sangue era recolhido, mas o ato só estava completo quando você pegava aquele sangue e levava até o Santo dos Santos, lá no Santíssimo Lugar. Quando o sangue era colocado lá diante de Deus, aí a obra de justificação, de propiciação, o bode expiatório que foi morto, daria então a justificação, a cobertura para os pecados. Quando Cristo morreu, o sacrifício foi feito. Mas quando Ele subiu ao céu e entrou na presença de Deus, o sangue foi levado até o Santo dos Santos, aleluia. A obra completa foi realizada e então nós podemos ser justificados pelo seu sangue, que não só foi derramado na cruz, mas apresentado diante de Deus. Maria Madalena queria segurá-lo e ele disse, não me segure ainda, porque eu ainda não subi para meu Pai. Ele ainda precisava chegar diante de Deus para concluir aquela obra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa justificação, queridos, ela tem dois aspectos. Todos dois muito importantes. A primeira é que como nós éramos pecadores, ímpios, e não tínhamos nenhum mérito diante de Deus,
Então Deus vai perdoar os nossos pecados. Ele simplesmente não vai levar em conta esses pecados, porque Cristo vai pagar por eles. Romanos 8:1 ele diz: portanto agora, uma vez que alguém creu em Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que não há mais nenhuma condenação? Porque Deus perdoou os pecados. 2 Coríntios 5:19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus resolveu não cobrar de mim e de você a pena, o pagamento pelos nossos pecados. Mas por que Deus fez isso? Salmo 32: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Mas se eu sou ímpio, pecador, fraco, miserável, como é que Deus não está cobrando de mim essa conta desses pecados? Ele não leva em conta os pecados daqueles que creem em Jesus. É pela fé que eu tenho entrada a essa bênção. Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Glória a Jesus. Deus não vai cobrar os pecados, mas só daqueles que creem. A condição de Deus é a fé em Jesus. E como isso ficou possível? Porque Cristo morreu por nós. Então Deus pôde perdoar. Como Cristo morreu voluntariamente, a morte de Cristo torna possível, mas não obrigatório, o perdão. Deus pode determinar as condições para perdoar. Cristo morreu voluntariamente. Então Deus agora pode dizer que condições Ele impõe para que alguém possa receber este perdão. E a condição é a fé em Cristo. Se não crer, não pode ser salvo. Então a primeira coisa que o Senhor faz na justificação, queridos, é que Ele pega os nossos pecados, Ele atribui os pecados da gente a Cristo, e pega a justiça de Cristo e atribui a nós. Glória a Jesus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine que você tinha uma dívida enorme. Enorme. Não estou falando aí de 10, 20, 30 mil reais, não. Imagine que você devia 200 milhões de reais. Está enorme o suficiente para você ou quer mais? Você devia 200 milhões de reais. E você ganha um salário mínimo sem desconto, ainda vai descontar ainda. Como é que você ia pagar isso? Nem que você reencarnasse umas 200 mil vezes e o banco aceitasse essa reencarnação como pagamento, não dava conta. É dinheiro demais. Mas aí Deus foi lá e pegou todo esse saldo negativo que você tinha, que o banco já estava atrás de você, já tinha cobrador na sua porta todo dia, seu celular de meia e meia hora tocava com aquele número lá de São Paulo. Você já estava numa situação difícil, e agora o que foi que Deus fez? Ele pegou o seu saldo devedor e transferiu para a conta de Cristo. Mas aí sua conta ficaria zerada, né? Não, mas aí ele pegou o saldo da conta de Cristo, que mesmo recebendo a sua dívida, ainda ficou de bilhões e bilhões, e ele transferiu esse saldo para a sua conta. Glória a Deus. Aleluia. Agora o gerente está ligando para você, mas é para oferecer cheque especial, cartão de crédito sem limite. O gerente agora já está querendo que você pegue dinheiro emprestado no banco, porque
espirituais que são muito mais terríveis na cobrança que Deus tem para nós. Então não é a nossa justiça própria, porque nós não temos, mas a justiça de Cristo, o seu andar perfeito, a sua obediência total, que é atribuída a mim e a você. Não é o saldo da nossa conta que é diminuído, é o saldo do crédito de Cristo diante de Deus, que é transferido para a minha conta, e agora eu posso então estar plenamente tranquilo do perdão dos pecados e da minha situação diante do Pai. Aleluia! Filipenses 3:9. E seja achado nele, o apóstolo Paulo diz que ele quer isso, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós não tínhamos mérito nem crédito, mas quando cremos, aleluia, a justiça de Cristo é atribuída a mim e a você. 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Glória a Jesus. Ele foi feito por nós justiça diante de Deus. Isso significa então, queridos, que a justiça que eu tenho declarada por Deus não é uma justiça de um homem bom, mas é uma justiça perfeita, completa. É a pureza de Cristo, a obediência de Cristo, a integridade de Cristo, o amor de Cristo. Tudo isso é a justiça dele, que agora é atribuída a mim. Aleluia. A nós, quando nós cremos no Senhor como nosso Salvador. Aleluia. O crente era para andar cantarolando de 5 da manhã até meia-noite, todos os dias, irmãos. Porque é grande a nossa bênção, a nossa vitória. Aleluia. É grande, aquilo que nós recebemos de Deus é extraordinário. Eu tenho certeza que se alguém pagasse esses tais 200 milhões que você devia, você todo dia mandava um beijo para ele no WhatsApp. Um beijo, meu amigo, Deus te abençoe. De noite você perturbava ele, de madrugada você mandava outra mensagem, um coraçãozinho piscando, aquele gift animado. Eu te amo porque você é gente boa. Só por causa de 200 milhões. Agora imagine por todos os seus pecados que Jesus pagou na cruz. Aleluia. Era para nós o tempo todo andarmos na rua dizendo: Jesus, obrigado. Senhor, muito obrigado. Deus, tu és tremendo. Senhor, tu és maravilhoso. Aleluia. Porque nós com facilidade esquecemos disso, irmãos, e começamos a reclamar porque o salário atrasou, porque aquela conta ainda está em aberto, porque aquela doença ainda não foi resolvida, porque aquele exame não foi liberado. A gente começa a reclamar e esquece que nós, diante de Deus, já recebemos o perdão dos pecados, a justificação pela fé nele. Tudo o que Cristo fez. E ninguém foi tão perfeito diante do Pai como Cristo. Agora é transferido para a minha conta, para a sua conta, e os nossos pecados são perdoados. Aleluia. Isso é extraordinário. Se Deus só perdoasse os nossos pecados e dissesse: pronto, está zerado sua conta, agora vai embora, você não deve nada, mas também não tem nada aqui, já seria melhor do que dever muito. Mas Deus é tão maravilhoso que a obra não para em perdoar os pecados, mas continua em Ele nos atribuir a justiça de Cristo. Quando você entra no banco agora, o gerente manda estender o tapete vermelho, servir aquele cappuccino de primeira, trazer aquela aguinha gelada, porque você é um cliente VIP. Assim é no banco do céu. Quando Deus olha para nós, Ele vê um cliente VIP, Ele vê a justiça de Cristo, do seu Filho, perfeita, atribuída a mim e a você, pela nossa união com Cristo. Ele não me vê, Kleber, Ele me vê em Cristo. E Kleber em Cristo tem toda a justiça que Deus poderia requerer de alguém, porque Cristo já pagou por mim e por você. Aleluia. Às vezes alguém fica fazendo uma confusão quando olha a Bíblia Sagrada, porque Paulo diz que nós somos justificados pela fé sem as obras. Que obra
não vale nada para justificação. Mas quando nós lemos a epístola de Tiago, no capítulo 2, ele diz que nós somos justificados também por obras e não só pela fé. Olha o texto. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E agora a gente fica, então, tem gente que fica muito preocupado sem entender isso. Como é que um diz é fé sem obras e o outro diz tem que ter as obras, a fé sem elas fica morta. Aí nós precisamos entender o sentido que cada um está usando isso aí. Tiago está usando a palavra justificado no sentido diferente de Paulo. Paulo está falando de justificado como alguém que foi declarado justo. Tiago está falando de justo no sentido de alguém que prova ser justo. Você é justo? Ok. Como é que você fica justo? Pela fé em Jesus. Mas como é que você prova que é justo? Aí Tiago diz, você agora tem que mostrar que é justo pelas suas obras, pelo seu comportamento, por aquilo que você faz. E ele cita então alguns exemplos do Antigo Testamento. Abraão creu em Deus. Sim. E diz a palavra de Deus lá no capítulo 15 de Gênesis que ele creu e isso foi imputado a ele por justiça. Mas um dia Deus disse a ele, toma o teu filho e oferece a mim em holocausto. Quando ele subiu o cutelo, aí Deus disse, agora eu sei que tu temes a Deus. Ele não tinha sido já justificado lá atrás, a sua fé não tinha sido atribuída como justiça? Mas agora é que ele provou diante de todos que ele realmente tinha esta confiança, esta fé em Deus. Raabe, quando recebeu os espias, disse, olha, teu Deus é quem vai dar vitória. E eu quero ficar do lado do teu Deus. Ok, mas como é que você prova que está do nosso lado? Eu vou botar a corda na janela. E vocês vão saber que eu e a minha família estamos aqui guardados. Não se trata de crer, mas de demonstrar que se crê através de uma obra que não é imputada como mérito, mas sim que prova que você realmente creu. A justificação não é pelas obras, de maneira alguma. A Bíblia é muito clara nisso, nós vamos ver Efésios capítulo 2, como o apóstolo Paulo vai deixar muito claro. Mas as obras indicam que o crente justificado deve praticar isso que é apropriado à sua nova natureza. O que Tiago está exigindo, irmãos, é que se você é crente, se eu sou crente, nós mostremos isso por aquilo que nós fazemos. Se você perguntar em qualquer igreja evangélica se alguém crê que Jesus está no culto, quem crê que Jesus está aqui? Todo mundo levanta a mão. Mas tem gente que está no culto como se ele não tivesse. Fica mais no celular do que dando glória a Jesus. Se levanta 10 vezes para ir lá fora no banheiro tomar água. Se todos os crentes tomassem em casa a quantidade de água que eles tomam na igreja, ninguém tinha problema de cálculo renal. Por que ele faz assim? Porque ele diz, Jesus está aqui, mas ele está no culto como se ele não estivesse. Porque se ele estivesse vendo Jesus com a roupa resplandecente aqui no culto e as mãos estendidas, curando, salvando, abençoando, fazendo, eu duvido que ele se levantasse para ir tomar água. Tiago diz então, você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Ok, então prove, mostre isso pelas obras que você pratica. Se você é crente, se eu sou crente, amados irmãos, nós precisamos andar como crente, conversar como crente, comprar como crente, pagar como crente, viver como crente. Aí nós vamos realmente mostrar que somos crentes. Efésios capítulo 2, o verso 8, o apóstolo Paulo deixa muito claro, salvação não é pelas obras. Ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie,
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como é que você é salvo? Pelas obras? Ele diz, não, pela graça. Isso é dom de Deus. Mas depois ele diz, mas Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Porque crente é salvo, é justificado só pela fé. Mas deve andar como crente para mostrar a todo mundo que ele realmente é uma nova criatura em Cristo Jesus. 1 de João 2,6 ele diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então a questão é, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém. Então tudo que você for fazer, pergunte antes. Jesus faria assim? Jesus fecharia esse contrato desse jeito? Jesus ia comprar esse negócio desse jeito? Ia vender esse negócio desse jeito? Jesus estivesse aqui e ia dar a palavra pensando em não fazer depois ou não? Como Jesus agiria? E João diz, se você está nele, ande como ele andou. Então a fé é suficiente para nos trazer a justificação, o perdão dos pecados. Mas uma vez que fomos justificados, devemos agora andar em novidade de vida. Glória a Jesus. Outra questão importante para nós trazermos a nossa memória nesta noite, é que quando você peca, você tem uma culpa diante de Deus. Quando você crê em Jesus, essa culpa é perdoada. As consequências eternas do pecado, que seria a morte eterna, são canceladas quando você crê em Jesus. Mas as consequências temporais é outra coisa completamente diferente. Quando alguém é justificado, as consequências eternas do pecado, a morte eterna, a punição, o inferno, tudo isso está cancelado. Mas as consequências temporais, nem sempre elas são removidas. Alguém matou uma pessoa, se ele creu em Jesus, ele é perdoado. Mas não quer dizer que no outro dia que ele aceitou Jesus, o juiz vai cancelar a prisão dele. Não. Se alguém feriu, machucou, fez uma coisa que complicou a vida de muita gente, ele aceitou a Jesus, pediu perdão, ele é perdoado. Mas as consequências daquele seu ato na sua família, na sua cidade, no seu emprego, isso ainda ele vai ter que pagar. Se não pagar tudo, é pela misericórdia de Deus. Mas as consequências temporais do pecado ainda são cobradas. Davi pecou, e pecou miseravelmente. Ele pediu perdão a Deus e certamente Deus o perdoou. Mas ele ainda sofreu as consequências do seu pecado. O seu filho com Batseba morreu, e depois seu filho Absalão fez muita coisa errada como consequência do pecado do seu pai. O ladrão na cruz, ele pediu perdão. Ele chamou Jesus de Senhor. E certamente ele foi perdoado porque foi Jesus quem disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas quando Jesus pronunciou essas palavras, os cravos não saltaram das mãos dele e ele saiu correndo para casa, não. Ele continuou agonizando lá até morrer. Aliás, ele não morreu logo, e ao contrário de Cristo, que morreu e não precisou ser quebrado os seus joelhos para acelerar a morte, porque estava chegando o sábado, e no sábado judeu nenhum queria tirar condenado da cruz, e os romanos não queriam fazer nada disso, porque eles botavam os judeus para fazer o trabalho sujo. Alguém vai lá e quebra o joelho dele, para ele não ter mais suporte para levantar o corpo, e ele morre literalmente afogado em seco, sem conseguir respirar, morre asfixiado, ficando roxo até morrer. Esse sofrimento, para quê? Ele não já tinha sido perdoado? Mas o perdão, queridos, afeta principalmente as consequências eternas do pecado.
é que o pecado é algo tão grave, que mesmo sendo perdoado, e mesmo sendo o perdão de Deus algo maravilhoso e extraordinário, o pecado ainda trará graves consequências. E isso é para nós refletirmos muito bem, porque alguém pode pensar assim: ah não, toda hora que eu pedir perdão, Deus me perdoa, então eu vou pecar aí, não tem nada não. Eu peco, me reconcilio, eu peco, me reconcilio, eu peco e peço perdão, eu peco e peço perdão. Mas o perdão, ele é perdoado e as consequências eternas são canceladas, mas as consequências temporais, muitas ainda são cobradas. E ainda há um preço então a se pagar, não para ser justificado, mas por causa do terrível ato do pecado, que é algo terrível, algo que só traz realmente desgraça. Mesmo o perdão sendo oferecido gratuitamente, nós temos que fugir do pecado, queridos irmãos, porque ele traz sérias consequências. Então, quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui, nos falando de algo maravilhoso. Adão pecou, a sua ofensa trouxe culpa para todos os homens, mas Cristo morreu na cruz, e isso então traz a justificação, o pagamento pelos pecados de todos os homens. Essa é a única verdadeira esperança que nós temos para um dia sermos justificados diante de Deus, queridos. Imagine você dever 200 milhões e ganhar um salário mínimo. Quando é que você ia pagar isso? Nunca. Nunca. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que mesmo sem eu ter um centavo na conta, eu confiei a minha vida a Jesus, entreguei a Ele, aleluia, o meu ser, a minha vida, e agora pela fé em Cristo, os pecados pelos quais eu não podia pagar, foram declarados perdoados, eu fui agora justificado diante de Deus, aleluia. A justiça de Cristo foi atribuída a mim e a você, quando nós entregamos a nossa vida a Ele pela fé, aleluia. É essa justificação, queridos, que nos traz a paz com Deus. Nós éramos ímpios, pecadores, não poderíamos nos achegar a Deus. A justificação nos traz a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, é o que Paulo diz. Depois, a justificação nos garante que nós somos preservados da sua ira. A ira de Deus, nós já falamos sobre ela aqui, é algo tão terrível que Jesus suou gotas de sangue, de agonia, no Getsemane, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, completamente. E nós agora, por sermos justificados por Ele, não iremos enfrentar a ira de Deus. Aleluia. Ele traz para nós ainda a herança das promessas divinas. Porque nós fomos justificados. Agora nós fomos também feitos herdeiros das promessas. Tito, capítulo 3 e o verso 7. O apóstolo Paulo vai nos dizer essa verdade tão extraordinária, aleluia, que nós alcançamos, queridos, pela fé em Jesus. A herança daquilo que Ele tem para nós, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, aleluia. Porque não só eu fui perdoado, mas agora Cristo me fez, aleluia, alguém totalmente amado por Deus. Tudo que Deus poderia requerer de uma pessoa, agora Ele encontra em mim, pela fé em Cristo, porque a justiça de Cristo é atribuída a mim. Nós devemos então, queridos, ser muito gratos a Deus, porque em Cristo nós temos a certeza da libertação, da condenação presente e a herança da vida eterna. Um dia um jovem procurou Jesus: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Quais? Jesus deu uma lista. Ele disse: eu já tenho feito tudo isso, mas eu sei que ainda falta alguma coisa.
Essa é a eterna indefinição, o peso que vem sobre a cabeça daquele que confia nas suas obras. É por isso que tem gente que atende não sei quantas pessoas de graça, que doa alimento mais do que todo mundo, faz campanha de agasalho e ainda fica esperando pela outra vida para ver se ainda consegue fazer mais alguma coisa para ser bonzinho. E ele faz e faz e faz e nunca tem certeza que já alcançou o suficiente. Já imaginou ficar de fora do céu por causa de uma cesta básica, mas faltou só uma? Não seria terrível? Mas o crente em Jesus, ele pode glorificar a Deus todos os dias, aleluia. Glória. Andar pela rua dando glória a Jesus, cada vez que lembrar, nós não temos mais nenhuma conta para pagar, nenhuma condenação, aleluia, porque nós somos completamente justificados. Jesus pagou completamente. Hoje eu posso andar liberto e tenho a certeza que Jesus voltando agora, aleluia. Se eu estou em Cristo, eu irei para o céu pela fé nele, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nós possamos nesta noite, queridos, então refletir sobre isso. Você não precisa pagar o preço pela sua justificação, você já é justificado pela fé. Mas se você já é justificado pela fé, então ande como um justificado, ande como um justo, ande como alguém que está com Jesus cada instante, ande como filho de Deus para glorificar o nome dele e seja grato ao Senhor por essa tão graciosa justificação que ele nos dá quando nós cremos em Jesus. Crente não pode ser ingrato, nem andar murmurando, porque o que Deus fez por nós já é extraordinário. Encha o seu coração de gratidão, encha, aleluia, a sua boca de louvores, encha a sua alma de ações de graça, aleluia, porque Ele já pagou tudo, já nos deu muito mais do que nós merecíamos. Nós não merecíamos nada e agora nós podemos nos gloriar, aleluia, nesta justificação na cruz de Cristo e viver com total alegria, reconciliados com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cada dia, queridos, agradecer a Ele, porque somos perdoados. Justificado eu estou, você também, porque Jesus pagou por nós a dívida que eu jamais poderia pagar e nos deu uma justiça que eu jamais poderia realizar. Glória a Deus então por sua maravilhosa graça. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.